Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Aqui estamos com o meu cafezinho, que pode derramar a qualquer momento, minha mãe vai ficar louca? Claro! Mas a gente releva esse fato, gente, por favor. Então, no vídeo de hoje, eu vim para um ângulo diferente para fazer um vídeo diferente. Eu resolvi fazer uma espécie de estudo, de leitura e estudo com vocês, agora neste momento. Então, se você está com tempo livre, se você está em casa, enfim, está com 30 minutinhos liberados, 10 minutinhos liberados para você, pega a sua Bíblia neste momento, porque nós vamos fazer uma leitura. Eu resolvi trazer para esse primeiro vídeo de leitura e estudo o livro de Ruth. Então, nós vamos ler o capítulo 1 de Ruth, porque é um livro, na verdade, que eu gosto muito. O livro de Ruth tem várias coisas que já falaram comigo profundamente em diversos momentos da minha vida. Enfim, eu gosto muito realmente do livro de Ruth. Então eu vim trazer este livro para conversar com vocês. Então vamos abrir aqui no livro de Ruth. Prontinho, estamos aqui no livro de Ruth. Vamos começar. Esse primeiro capítulo, a gente pode dividir ele em duas partes, assim, mais ou menos. Então a gente começa com uma explicação de quem era Ruth, assim, por que ela surge na história. Porque apesar de ser um livro sobre Ruth, especificamente, a história não começa nela. A história começa lá na família de Elimelec e de Noemi, e a gente vai começar com isso. A gente vê no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, um pouco sobre de onde eles eram, para onde eles foram e por quê. Então a gente lê. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso o homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimelec e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimelec morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa, olha a Ruth aí. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olha, uma coisa muito interessante a respeito disso é o que faz eles saírem de Belém e irem para Moabe. Por quê? Eu vou deixar aqui especificamente o versículo em que está escrito isso, mas enquanto eu estudava esse capítulo para trazer para vocês, eu li que naquele tempo haviam diversas leis, e uma das leis dizia respeito a uma situação em que a pessoa perdesse tudo e passasse necessidade. Se Noemi e Elimelec, enfim, começassem a passar necessidade por causa de toda aquela situação da terra, era obrigação que os vizinhos deles acolhessem eles. Então, por exemplo, eu moro numa bela rua com 3 casinhas, e aí eu moro na primeira casinha e por algum motivo a minha família começa a passar necessidade, nós estamos passando dificuldades, estamos com problemas sérios. A lei dizia que meus vizinhos deveriam acolher a minha família, porque, enfim, é a lei, né? Eles deveriam nos acolher, já que eles estão em condições e nós não estamos, então eles nos acolheriam. É complicado definir aqui o que levou realmente Elimelec e Noemi a irem embora de lá. Se era uma situação em que estava todo mundo passando muita dificuldade, ou se era apenas eles ali naquela conjuntura, naquela região, e se eles poderiam ter sido acolhidos por outra família e não quiseram. A gente tem muitas coisas que a gente pode parar e pensar aqui, o que aconteceu, por que eles saíram? Mas é muito fácil compreender que não era o que eles deveriam ter feito, eles não deveriam ter saído. Às vezes a gente se encontra em uma situação muito complicada e a gente quer logo cascar fora, a gente quer correr, procurar um lugar melhor, procurar uma casa melhor, procurar um ambiente de trabalho melhor. A gente tenta sempre fugir das situações complicadas da nossa vida, só que nem sempre isso dá certo. E às vezes o resultado é ainda pior do que se a gente ficasse. Porque quando a ordem do Senhor fica, não interessa a dificuldade que vem contra você, Ele cuida de você no lugar em que Ele te mandou estar, mas Ele te manda ficar e você vai pra tentar correr do problema. Olha, o problema vai atrás de você, e é isso que Noemi e Elimelec enfrentam. A gente vê que eles têm 2 filhos, eles vão embora para Moabe com esses 2 filhos. Moabe não era uma terra que agradava a Deus, Moabe estava cheio de pessoas que não serviam a Deus, era uma terra com muitos deuses pagãos, enfim, Moabe não era legal. Então eles tentam correr de um lugar em que o Senhor estava, porque estava difícil, e vão para um lugar em que o Senhor não estava, porque lá estava melhor. Bom, quando eles chegam a Moabe, eles se estabelecem ali, quer dizer, cheguei em Moabe, sim, eu vou viver em Moabe. Elimelec morre e Noemi fica com os seus 2 filhos.
Só que os filhos de Noemi vão lá e se casam com duas mulheres moabitas. Sabe quando você faz errado e não bastasse o errado que você fez, você ainda piora toda a situação? Não bastasse eles terem ido para Moab, eles vão e se casam com moabitas. Eles vão e entram em julgo desigual, eles se casam com mulheres que não serviam ao Senhor, que provavelmente não conheciam o Senhor até aquele momento e que tinham costumes completamente diferentes. Eu nem preciso me estender nesse assunto. Deus não se agrada do julgo desigual, Deus não se agrada de pessoas cristãs entrando em relacionamentos com pessoas não cristãs. Isso causa diversos problemas para a vida espiritual, isso causa diversos problemas para a vida familiar, isso traz problemas para dentro de casa. Não é por causa de um caso ou outro que você ouve falar de julgo desigual que resulta em duas pessoas cristãs que você pode levar isso como regra. Na verdade, a regra e o geral diz que quando isso acontece, acaba dando ruim para quem é cristão e essa pessoa acaba se afastando da igreja, se afastando do Senhor. Então, julgo desigual? Não. Eles não se casam com duas moabitas. A gente vê que eles acabam morrendo também. Então fica apenas Noemi e suas duas noras. Bom, a partir do versículo 6, nós lemos Noemi voltando para Belém e indo com suas duas noras. Bom, no versículo 6 nós lemos: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Houve um momento que lá em Moabe, Noemi ficou sabendo que o Senhor estava agindo lá em Belém de Judá. Sabe, não adianta você correr pensando que o Senhor abandonou o povo dele, porque o Senhor sempre retorna, o Senhor sempre volta a suprir, o Senhor sempre volta a cuidar do seu povo. Mesmo que por um momento ele se cale, ele sempre retorna. E ali em Moabe, depois de ter corrido de Belém de Judá por causa das dificuldades, Noemi ouve dizer que o Senhor havia voltado a atuar lá em Belém de Judá e ela retorna. A gente não sabe que se ela mantinha contato com as pessoas de lá para ficar sabendo disso, mas de alguma forma ela estava atenta ao que continuava acontecendo lá. Ela sabia que o lugar dela ainda era lá, o coração dela ainda estava lá, e por isso ela ainda recebia informações do que acontecia lá, e ela recebe informações de que naquele local o Senhor havia voltado a abençoar, o Senhor estava cuidando do povo dele, e ela retorna. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viveriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Lemos até o versículo 15. A gente vê então que depois de saber que em Belém de Judá o Senhor havia abençoado e havia voltado a cuidar do povo dele, Noemi vai com Ruth e Orfa, suas noras, de volta para Belém de Judá. Mas em um ponto do caminho, ela pede para que Ruth e Orfa voltem para suas casas, para que elas tentem reconstruir suas vidas, para que elas tentem encontrar novamente um bom casamento, enfim, para que elas não fiquem presas a Noemi sem ter a possibilidade de encontrar um novo marido. E apesar de que no primeiro momento Ruth e Orfa choram e sofrem, dizem não, nós queremos ir com você, em um segundo momento Orfa aceita o conselho de Noemi e volta. E a gente precisa ver uma coisa muito importante nessa volta de Orfa, porque aqui Noemi vem e diz no versículo 15: olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Nós não sabemos o que acontecia na casa lá, enquanto Ruth e Orfa estavam casadas ainda com os filhos de Noemi, mas nós sabemos que alguma coisa aconteceu e Orfa não abandonou os seus deuses, sabe? Apesar de Noemi ser uma mulher de Deus, nós veremos pela relação dela com Ruth, que Noemi provavelmente era uma mulher que dava um ótimo exemplo dentro de casa, Orfa não abandonou os deuses dela. Quer dizer, o filho de Noemi se casou com Orfa, ficou em julgo desigual, e esse julgo desigual se manteve, porque Orfa, no final, acaba voltando para os deuses dela. Ela não conseguiu, sabe, conhecer quem era o Senhor, ela não conseguiu mudar a fé dela, ela volta exatamente para a vida que ela vivia antes. Mas Ruth não. Ruth provavelmente viu algo diferente em Noemi, Ruth foi tocada de uma forma diferente, e por isso Ruth tomou uma decisão diferente.
No versículo 16, Ruth responde: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. A gente vê aqui, primeiro, um exemplo muito bonito dessa relação de sogra e nora. A gente sempre brinca e faz várias piadinhas a respeito de sogras, sobre como sogras são ruins e isso e aquilo, mas aqui a gente descobre que Noemi provavelmente era uma sogra muito boa, porque Ruth realmente se apega a ela. E não apenas a quem Noemi era, mas ao Deus que Noemi servia. E isso é muito bonito. Ruth não viu apenas a mulher que Noemi era, mas Ruth viu ali a serva de Deus que Noemi era. E Ruth aprendeu a gostar e a amar o Deus que Noemi servia. As pessoas que convivem com você e que ainda não professam a mesma fé que você, elas olham pra você e veem só uma pessoa legal, ou elas também veem o seu comportamento e se apaixonam pelo Deus que você serve. Porque o exemplo de vida que Noemi vivia fez Ruth conhecer o Deus de Noemi. Sabe, a vida que nós vivemos também revela às pessoas o Deus que a gente serve, ou a gente está vivendo de qualquer maneira e as pessoas não conseguem compreender o nosso Deus. A gente precisa compreender aqui também que não importa o quanto você se esforce, algumas pessoas jamais aceitarão a palavra e algumas pessoas realmente não vão querer ser transformadas, não vão querer ser mudadas. A gente vê que a mesma sogra que Noemi era para Ruth, ela era para Orfa, mas Orfa volta para seus deuses e Ruth não. Não adianta você pensar que só porque você deseja muito e você quer muito que todas as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você gosta e se importa, sejam salvas, elas serão. Não é bem assim que funciona. As pessoas têm direito à escolha e algumas escolhem não seguir este caminho. Algumas escolhem não servir a Deus, algumas escolhem voltar para seus deuses. Isso acontece e você não pode controlar, mas você pode ter o seu melhor comportamento. Você pode se esforçar para fazer o melhor para Deus e assim ganhar as pessoas que realmente aceitarem, que estiverem abertas a fazer isso. A gente não vai conseguir ganhar todo mundo, mas se a gente viver da nossa melhor forma, servir ao Senhor da melhor forma, nós conseguiremos ganhar alguém. E se ganharmos alguém, isso já fará toda a diferença. Bom, nós estamos terminando o capítulo 1 agora. Nós lemos que as duas seguem viagem, elas vão para Belém de Judá e quando elas chegam lá, a cidade se agita. Imagina, Noemi voltando depois de tanto tempo e agora ela volta sem marido, sem os 2 filhos e apenas com uma nora. Isso com certeza deu muito o que falar naquela época. No versículo 20 ela diz: não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Bom, gente, assim nós terminamos o capítulo 1 com uma declaração de Noemi que é muito interessante. Ela se apresenta com um novo nome e ela diz: minha vida é muito amarga agora. Eu fui com muitas coisas, eu fui com uma vida feliz e agora eu volto totalmente vazia. Mas o que eu acho mais interessante na declaração dela é que ela diz: o Senhor me trouxe de volta vazia. Não adianta a gente ficar tentando fugir do lugar em que Deus quer que a gente esteja. Ele vai nos trazer de volta de alguma forma. E aí não interessa se você vai ficar e vai aceitar o Senhor, e se você vai aceitar a ordem dele de estar no lugar que ele te mandou estar, e ali você vai ficar esperando e dependendo do sustento do Senhor, ou se você vai tentar correr para todos os lugares e o Senhor vai te trazer de alguma forma, provavelmente de uma forma não tão agradável. Acho que a maior mensagem disso aqui é: você pode ser um grande exemplo do Senhor e ganhar pessoas através do seu comportamento, mas você também precisa aprender a ficar no lugar que Deus te manda ficar. Não adianta tentar fugir para resolver suas coisas da sua forma. Você não ganha nada com isso. Pelo contrário, você perde muito. Noemi acabou perdendo, mas graças ao Senhor, ela conseguiu voltar. Ela voltou para Belém de Judá. E a gente sabe, bom, se não sabe, nós poderemos ler nos próximos vídeos que a vida dela dá uma grande reviravolta. Tanto na vida dela quanto na vida de Ruth, que aceita o Deus de Noemi. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham achado interessante. Tenham pegado aí a Bíblia de vocês e feito a leitura também, acompanhado. Façam um estudo de vocês, busquem tirar suas conclusões, busquem discernimento de Deus para ver como isso se aplica à vida de vocês. Tudo esse raciocínio que eu trouxe aqui para vocês é muito forte para minha vida, é muito forte para minha história, mas o Senhor pode falar coisas cada vez mais diferentes e cada vez mais profundas para vocês, desde que vocês estejam dispostas a receber essa mensagem do Senhor, a ouvir a explicação que o Senhor tem para a vida de vocês.
Se vocês quiserem uma continuação, que eu traga mais vídeos desse tipo, ou continuando o livro de Ruth, ou trazendo a respeito de outros capítulos, outras histórias, posso trazer com o maior prazer, é só deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e conta aqui pra mim o que você aprende com o livro de Ruth, com a história de Ruth. O que mais te toca a respeito do que Ruth viveu, o que o Senhor fala com você a respeito dessa história. Compartilha aqui, eu quero muito saber qual é o seu discernimento e qual é o seu entendimento a respeito dessa história. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau!